Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Matemática 4. Nesse trimestre nós vamos trabalhar com os conceitos de polinômios, divididos em 3 pequenos módulos, onde este primeiro vai trabalhar com a introdução aos polinômios. Eu sou o professor Adriano Beluco, sou docente no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Viamão. O meu e-mail está na tela. Quem precisar tirar dúvidas para os alunos, nós temos os espaços no Moodle, na plataforma Moodle. Temos também atendimentos, temos atividades síncronas. Então vamos lá. Os conteúdos a serem tratados nesse item de introdução aos polinômios começam com a definição de polinômios, o que é um coeficiente dominante, o que é um polinômio nulo, como calcular o valor numérico de um polinômio e como obter e o que são as raízes de um polinômio. Então, a definição de um polinômio. Tá? Um polinômio na variável x é uma expressão dada por a índice n vezes x no expoente n, mais a índice n menos 1 vezes x na expoente n menos 1, assim por diante, até a2 vezes x2, x elevado ao quadrado, né, mais a índice 1 vezes x elevado a 1, que eu não preciso colocar o 1 no expoente, mais a0. Onde todos esses termos que começam com a e tem um índice embaixo, desde o a índice n até o a índice 0, são números complexos chamados coeficientes do polinômio. Quando eu falo de números complexos, a maior parte das vezes nós vemos números reais, tá? Os números que a gente costuma trabalhar. Os números complexos nós aprendemos no módulo anterior, no trimestre anterior. Tá? Mas são números, então ou números ou a letra i envolvida neles também. Tá? São coeficientes do polinômio. O A0 é o chamado coeficiente independente do polinômio. Por quê? Porque ele é simplesmente um número, ele não está agregado a nenhuma letra x em nenhum expoente que exista, tá? Todos os expoentes de x, para que seja um polinômio, tem que ser números naturais. Ah, professor, não pode ser o menos 2? Não, menos 2 não é um número natural. O número natural são aqueles usados para contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, professor, não pode ser uma fração que depois vira uma raiz? Não, não pode. Tá? São números naturais exclusivamente. Cada uma das parcelas, então o que é uma parcela? São esses valores entre os sinais de mais. Então, ali a primeira parcela é o a índice n vezes x elevado a n. A penúltima parcela é o a1 vezes x. A última parcela é o a0. Tá? Todas essas parcelas correspondem a termos do polinômio. Então, eu posso chamar termo 1, termo 2, termo 3. Aqui a gente não vai ter tempo de trabalhar tanto essa consideração do termo, mas em algumas circunstâncias de vestibular ou de Enem pode aparecer. O grau do polinômio é o número natural igual ao maior expoente de x, cujo termo apresenta coeficiente não nulo, ou seja, que não seja um zero na frente. Tá? Então, se tiver um polinômio que começa a 0, x na 5 mais x na 4. O grau vai ser o expoente, tá? Vai ser o 5? Não, porque ele tem o 0 na frente. Vai ser o 4. O x pode assumir qualquer valor que seja um número complexo. Como todos os números que a gente conhece se enquadram nessa consideração de número complexo, então o x pode ser substituído por qualquer valor. Então vamos lá. Grau de polinômio, exemplo 1. Tá? 4x na 3 menos 5x ao quadrado mais 1 meio de x menos 7. Ah, professor, o senhor falou que não podia ser fração. Não, não pode ser fração no expoente, tá? Aquele 1 meio ali ele é coeficiente daquele x. O expoente ali é o 1 que está em cima do x. Por que ele é um polinômio de grau 3? Porque se eu olhar em todas as variáveis x ali, o expoente mais alto é aquele 3 que está lá na frente. No segundo, menos 1 sexto, x na 5, blá, 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 blá. Tem algum x que é maior do que 5 no expoente? Não. Então ele é de grau 5.
Ali embaixo vocês veem que eu coloquei um número complexo para incomodar. 2ix² mais x menos 2. Como na definição dizia que os coeficientes são números complexos, então 2i ali está na dele, deixa ele paradão. Eu vou olhar para o x e qual é o maior expoente que aparece. No caso ali é o 2, então ele é um polinômio de grau 2. No quarto exemplo, x na 6 menos ix na 13 e por aí por diante. Ele é um polinômio de grau 6 porque o x com maior expoente é o 6. Próximo, x mais 4. Ele é um polinômio de grau 1. Tá, mas cadê o 1 ali? Bom, aquele x está elevado a 1. Só que eu não tenho necessidade do expoente 1 aparecer. Então, por isso que ele é um grau 1. 5x a mesma coisa. O último ali, menos 7, ele é um polinômio de grau 0. Porque a gente poderia escrever ele como menos 7 vezes x na 0. Por que a gente não escreve assim? Porque qualquer número, qualquer letra elevado a 0, dá 1. Tá? A expressão que aparece aí no quadro, 2x mais 3 dividido por x² mais 4 dividido por x, que pode ser escrito como 2x mais 3x elevado a menos 2 para eliminar a fração, mais 4x elevado a menos 1 também para eliminar a fração, não é um polinômio, pois os expoentes de x não podem ser negativos e muito menos fracionários. Ou seja, tem que ser números naturais. E o menos 2 e o menos 1 não são números naturais, tá, pessoal? Coeficiente dominante. Seja o polinômio que a gente já viu anteriormente, aquele polinômio genérico, né, da definição, onde aquele a índice n é diferente de zero. Um polinômio de grau n. Por que ele é grau n? Porque o x está elevado a n. Tá? O coeficiente AN é chamado de coeficiente dominante do polinômio. Então a gente acha aquele termo onde está definido o grau do polinômio, o número que tiver lá na frente, com sinal, sem sinal, vai tudo junto, ele é chamado de coeficiente dominante. Então, exemplo, menos x ao cubo, ou a terceira, mais 15x a 2, menos 7x mais 3. O grau é 3, porque o x com mais alto expoente é 3. O número que está na frente do x na 3 é o menos 1 que está multiplicando ali, ele foi absorvido pelo x, né? Então, o coeficiente dominante desse polinômio é menos 1. No segundo caso, 4/3 x na 5 mais 2x menos 1. O x na 5 é que define o grau 5 do polinômio. O número que está na frente é o 4/3, que a gente chama de coeficiente dominante. No terceiro, 2ix² mais 4x na 3 mais ix na 4. Qual é o termo que tem o grau do polinômio? É o ix na 4. O grau é 4. Por que eu não peguei o primeiro lá na frente, 2ix²? Porque é o expoente mais alto e às vezes ele está embaralhado. O coeficiente dominante é o número que está ali na frente. O único número que a gente vê ali é o mais i. Tá? Ah, mas é um número complexo? Sim, os coeficientes podem ser números complexos. No último exemplo, x² menos 3x mais 5. O x² define um polinômio de grau 2, o número que está na frente não tem, então a gente vai pelo número 1, que o 1 ali multiplicando na frente, ele desaparece. Né? Indique os itens cujas expressões representam polinômios. Então a gente tem o item A, menos 2x na 10 mais x na 5 menos 1. O item B, 2x mais 3 elevado a x menos 1. E o item C, 4 sobre x² menos 3 sobre x mais 2x mais 6. Quais deles será que são polinômios de verdade? Quais não são e por quê? Então, o primeiro é um polinômio. Por quê? Porque o x está elevado a 10 e depois o x elevado a 5. São números naturais. Só por isso já digo que é um polinômio. O segundo não é um polinômio. Por quê? Porque a variável x não pode ser um expoente. Ela está ali 3 elevado a x. Letra C também não é um polinômio, porque a variável x não pode ser negativa. Ali aquele 4x², a gente pode escrever como 4x elevado a menos 2, né, para tirar da fração. E só aí já elimina a condição de possível polinômio.
Exemplo 4. Determine o grau de cada polinômio e o coeficiente dominante. Na letra A, 3x na 4 menos 6x ao quadrado mais 5x menos 1. Na letra B, x na 7 mais x na 2 mais 1. Então, na letra A, o 3x na 4 é o termo que abriga o grau do polinômio. O maior expoente é 4, então o grau do polinômio vai ser 4 e o coeficiente dominante é o número que está na frente, que é o 3. Na letra B, o x na 7 é o termo que abriga o grau do polinômio, ou o maior expoente, que é 7. Então o grau vai ser 7 e o coeficiente dominante é o número que está na frente. Como não tem nada, é o 1. Então, depois de tantos exemplos, a gente passa para a definição de polinômio nulo, que é aquele que possui todos os coeficientes iguais a zero. Então para que ele serve? Para resolver algumas equações. Tá? Pelo fato de possuir todos os coeficientes nulos, não se define o grau de um polinômio nulo, não faz sentido. Né? Então, exemplo 5. A condição para que o polinômio ax ao quadrado mais bx mais, entre parênteses, c mais 1, seja nulo, é que todos os seus coeficientes sejam iguais a zero. Ou seja, que o a seja igual a zero, que o b seja igual a zero e que o termo independente lá último também seja igual a zero. Aqui o termo independente é c mais 1. Igualando a zero, a gente obtém c igual a menos 1. Valor numérico de um polinômio. Tá? Aqui a gente está indo um pouco vendo vários conceitos ao mesmo tempo, porque tem muitas especificidades que a gente resolve rapidamente. Tá? Depois, nos próximos módulos dos polinômios, dentro desse conteúdo de polinômios, a gente vai trabalhar bastante e aí precisa ter esses conceitos básicos aí entendidos. Tá? Então, o valor numérico de um polinômio, quando eu substituo um x por um valor b, aqui eu estou usando b, podia ser c, m, n, pega a letra inicial do seu nome, podia ser, tá? Quando essa substituição é igual ao resultado do valor de b nos lugares de x dentro de um polinômio. Esse é o conceito mais fundamental e importante dos polinômios, tá? Para o que vai se seguir à frente. Então, a substituição de um valor x igual a b qualquer, sendo real ou sendo complexo, em um polinômio é descrito da seguinte forma. Polinômio, e entre parênteses, que seria o x, né, o valor que eu estou substituindo pelo lugar de x. Então vamos para um exemplo. Seja o polinômio p de x igual a 2x na terceira mais x ao quadrado menos 4x mais 1. Calcule os valores numéricos desse polinômio quando eu substituo x por 2 e x por menos 1. Então, quando a gente substitui x por 2, eu vou ter ali p de 2, é assim que se fala. Vocês vão olhar o polinômio, comparar com aquele polinômio que está lá em cima e vão ver que onde tinha o x, eu substituí pelo 2. Tá? Ali no primeiro, 2 vezes 2 elevado à terceira. O 2 elevado à terceira dá 8. Vezes 2 dá 16. O segundo, mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes o 2, que dá menos 8. Mais o 1. Somando e diminuindo o que tem que fazer ali, dá 16 mais 4 menos 8 mais 1, dá um resultado igual a 13. Tá? Agora, substituindo por menos 1, eu tenho que tomar cuidado com o sinal. Tá? O maior inimigo em polinômios é esse sinal negativo. Então está ali, polinômio de menos 1, ou p de menos 1. De novo, está todo aquele polinômio, só que no lugar do x está o menos 1. No primeiro termo eu tenho 2 vezes o menos 1 na terceira. O menos 1 na terceira é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Vezes 2 dá menos 2. Depois, mais o menos 1 elevado a 2, que dá 1 positivo. Menos 4 vezes o menos 1, dá mais 4. Então, menos 2 mais 1 mais 4 mais 1 dá 4. É o valor numérico do polinômio quando se substitui o menos 1. E o 13 é o valor numérico do polinômio quando se substitui x por 2. Para fechar essa parte introdutória de polinômios, a gente tem ainda as raízes de um polinômio. Um valor x igual a x de índice n, ele é considerado uma raiz de um polinômio
quando substituído pelo polinômio o resultado dá zero. Então, de novo, o que é o conceito de raiz de um polinômio? É o valor que eu substituo no lugar de x do polinômio que o resultado dá zero. O valor numérico dele dá zero. Olha só, exemplo 7. Determine se os valores 1, menos 1 e menos 2 são raízes do polinômio x² mais x menos 2. Como é que eu faço para saber isso? Eu vou substituir o 1, depois o menos 1, depois o menos 2. Quem der resultado zero ou valor numérico igual a zero, significa que é a raiz desse polinômio. Então vamos lá, primeiramente, o que a gente falou, né? Então eu peguei o primeiro candidato, que é o x igual a 1, substituí no lugar do x. 1² mais 1 menos 2. 1² dá 1, mais 1 menos 2 dá 0. Então sim, o x igual a 1 é uma raiz desse polinômio p de x. O menos 1. Menos 1 ao quadrado, mais o menos 1 entre parênteses, menos 2. Isso tudo dá menos 2. Então, não, x igual a menos 1 não é uma raiz de p de x, porque não deu resultado zero. E por último, menos 2. Fica menos 2 ao quadrado, que dá 4 positivo, mais o menos 2 entre parênteses, que dá menos 2, com o menos 2 do termo independente, dá zero. Então, sim, o x igual a menos 2 é uma raiz desse polinômio. Lembrando, o número de raízes que um polinômio pode apresentar é igual ao grau do polinômio. Então, o polinômio x² mais x menos 2 apresenta grau 2, e por isso, no máximo, duas raízes diferentes, tá? Que são as que a gente achou ali, o 0 e menos 2. As raízes de um polinômio podem ser números reais ou números complexos. Aliás, a gente viu no trimestre anterior que os números complexos surgem para que eu consiga resolver um problema de busca de raízes de polinômio, tá? Quando a raiz quadrada dava um número negativo dentro, ok? Então, pessoal, esse material da gravação está disponível como PDF lá no Moodle de vocês. Vocês vão ter também já exercícios resolvidos para fazer. E também uma atividade semanal valendo 3.4 nessa semana, ok? Qualquer coisa, manda um e-mail ou entre no fórum lá do Moodle para mandar suas dúvidas. A gente se comunica aí para poder tirar essas dúvidas de vocês. Nessa época ainda de educação remota, né? Então, eu espero que todos estejam muito bem. A gente em breve vai se encontrar no presencial, muito antes do que vocês imaginam. Mas na próxima aula a gente continua com o segundo módulo de polinômios, aí sim trabalhando com operações com polinômios. Então, adição, subtração e multiplicação. A gente se vê lá. Um grande abraço a todos vocês e a todas vocês. E a gente se encontra mais à frente.